Olá, a paz do Senhor, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Vamos juntos para mais um dia de leitura da Bíblia Sagrada em 100 dias. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, hoje no livro do profeta Joel, onde daremos sequência a este projeto maravilhoso. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, este é um momento importante, o momento que eu vou pedir a sua bênção. A sua bênção é a sua inscrição aqui conosco, amém? Vamos juntos, então, para a leitura da Bíblia Sagrada em Joel, capítulo 1. Mas antes, deixa eu orar pela sua vida. Querido Deus, obrigado pela oportunidade. Que o seu nome seja engrandecido, que o seu nome seja glorificado através de nós. Que essas leituras das quais estamos fazendo possam extrapolar, Senhor, o campo da intelectualidade, mas que elas possam surtir efeito na nossa vida diária. Que o Espírito Santo possa falar diariamente através da tua palavra em nossos corações. Amém. Joel capítulo 1. Esta é a mensagem que o Senhor Deus deu a Joel, filho de Petuel. Preste atenção, velhos, escutem, povo de Judá. Já aconteceu alguma coisa tão terrível como esta? Em nossos dias ou no tempo dos nossos antepassados? Digam aos seus filhos o que aconteceu, que eles contem aos seus filhos e que estes falem sobre isso à geração seguinte. Vieram nuvens e mais nuvens de gafanhotos e comeram todas as plantações. O que os primeiros gafanhotos deixaram foi devorado pelos que vieram depois. Acordem, beberrões, acordem e chorem. Vocês que gostam de vinhos, pois as uvas foram destruídas e não haverá vinho novo para beber. Para os gafanhotos, vieram os gafanhotos como um exército enorme e poderoso e invadiram o meu país. Os seus dentes eram como os de um leão, afiados como dentes de uma leoa. Destruíram as nossas parreiras e acabaram com as nossas figueiras. Arrancaram as cascas das árvores, deixando os galhos completamente brancos. Chorem como uma jovem vestida de luto que chora a morte do seu noivo. Os sacerdotes, os servos de Deus, chorem no templo de Deus, porque não há mais oferta de alimento nem de vinho. Os campos estão arrasados. A terra está de luto, pois os cereais foram destruídos, as parreiras e as oliveiras secaram. Fiquem desesperados, vocês que trabalham nos campos. Chorem, vocês que cuidam das parreiras, pois não há trigo nem cevada. Todas as colheitas foram destruídas. As parreiras e as figueiras secaram. Estão secas e as romãzeiras e as palmeiras e as macieiras e todas as outras árvores frutíferas. O povo todo está triste. Sacerdotes, vocês que apresentam as ofertas no altar, vistam roupa feita de pano grosseiro e chorem. Servos de Deus, venham do pátio do templo e chorem a noite inteira, pois na casa do nosso Deus não há mais oferta de alimento nem vinho. Convoquem uma reunião no templo e anunciem o dia de jejum. Anunciem as autoridades e todo o povo de Judá no templo do Senhor nosso Deus e orem a ele pedindo socorro. Ah, está chegando o dia do Senhor, em que o Todo-Poderoso vai trazer destruição. Será um dia de terror. Sem perder, podemos fazer nada. Vimos as nossas plantações serem destruídas no templo do nosso Deus. Não há alegria nem festa. Nos campos secos, as sementes não brotam. Não há colheita nem de trigo, e os depósitos de cereais estão caídos aos pedaços, e o gado está mugindo de fome, e os bois andam tontos de um lado para o outro, porque não há pastos, as ovelhas também estão morrendo. Eu clamo a ti, Senhor. As árvores e os pastos estão secos, como se um fogo tivesse queimado tudo. Até os animais selvagens pedem socorro a ti, porque os rios secaram e por toda parte a seca acabou com o capim. Joel capítulo 2.
tomem as cornetas no Monte Sião. Toquem as cornetas no Monte Sião. Deem um grito de alarme no monte de Deus. Tremam de medo o povo de Judá, pois está chegando o dia do Senhor. Será um dia de destruição e trevas, um dia de nuvens negras. Os gafanhotos avançam como um exército enorme e poderoso, como uma nuvem escura que cobre as montanhas. Nunca houve uma coisa assim no passado e no futuro nunca mais haverá. Eles devoram tudo como se fosse um fogo, como fogo que queima e destrói. Antes de chegarem à terra, é como um paraíso, mas depois que passam, ela parece um deserto. Os gafanhotos acabam com tudo. Eles parecem cavalos e os carros como cavalos de guerra. Vêm saltando no alto das montanhas, fazendo barulho como carros de guerra, como galhos secos estalando no fogo. São como um enorme exército posto em ordem de combate. Eles vão avançando e todo mundo treme. Todos ficam pálidos de medo. Eles atacam como soldados valentes, correm, sobem pelos muros e continuam sempre avançando. Marcham em linha reta e não empurram uns aos outros, pois cada um segue o seu caminho. Marcham sempre em frente e não há armas que possam fazê-lo parar. Eles atacam a cidade, sobem pelas paredes das casas, entram pelas janelas como ladrões, avançam sem parar, e a terra treme, o céu estremece, e o sol e a lua se escurecem, as estrelas deixam de brilhar. À frente do seu exército, o Senhor dá ordens em alta voz. O exército é enorme e os soldados são valentes. Como é terrível o dia do Senhor! Quem poderá suportá-lo? O Senhor Deus diz: mas agora voltem para mim com todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando. Em sinal de arrependimento, não rasguem as roupas, mas sim o coração. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele é bondoso, misericordioso, paciente e muito amoroso. Está sempre pronto para mudar de ideia e não castigar. Talvez o Senhor nosso Deus mude de ideia e abençoe o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então vocês poderão apresentar a Deus ofertas de alimentos de vinho. Toquem as trombetas no Monte Sião, anunciem o dia santo de jejum. Convoquem o povo para reunir no templo, reúnam todo o povo e mandem que eles purifiquem, que venham todos os velhos e crianças e até as criancinhas do peito. Que os recém-nascidos saiam da casa e venham ao templo de Deus. E vocês, sacerdotes, que no pátio do templo servem a Deus, o Senhor, chorem e façam esta oração. Ó Deus, não castiga o teu povo, não nos humilhes diante dos outros povos, para que eles não caçoem de nós e perguntem onde está o Deus de vocês. Então o Senhor mostrou o seu grande amor para com a sua terra e teve pena do seu povo e respondeu: agora vou lhes dar cereais, vinho e azeite. Assim vocês comerão e ficarão satisfeitos. Nunca mais deixarei que os outros povos caçoem de vocês. Enxotarei para longe de vocês a praga de gafanhoto que vem do norte, e eu jogarei no deserto. Os gafanhotos que vêm na frente serão jogados no mar, e os que vêm de trás cairão no mar Mediterrâneo. Os gafanhotos mortos e os montões vão apodrecer e cheirar mal. Eu vou fazer grande coisa. Alegrem-se, ó campos, e não tenham medo, pois eu, o Senhor, fiz grandes coisas. Animais selvagens, não fiquem com medo, pois o capim vai ficar verde, as árvores darão frutos e haverá muito figo e muita uva. Alegrem-se, moradores de Judá, pois eu, o Senhor Deus de vocês, fiz grandes coisas e lhes dei chuvas no tempo certo, as do outono, as da primavera e muita chuva, como no passado. Colheita
de trigo será boa, e haverá muito vinho, muito azeite. Devolverei tudo o que vocês perderam quando eu mandei as enormes nuvens de gafanhoto, com que, como exército, destruíram as colheitas. Vocês terão comida até não querer mais. Louvarão o Senhor, seu Deus, que derramou tanta bênção sobre vocês. O meu povo nunca mais será humilhado. Vocês ficarão sabendo que eu estou com vocês. Saberão que eu, o Senhor, sou o seu Deus e que não há nenhum outro como Deus. E o meu povo nunca mais será humilhado. O Senhor Deus diz ao seu povo: depois disso eu derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os velhos sonharão e os moços terão visões. Até sobre os escravos e as escravas eu derramarei o meu espírito naquele dia. Farei com que apareçam coisas espantosas no céu e na terra. Haverá sangue e fogo, e nuvem de fumaça. O sol ficará escuro, a lua tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Então todo aquele que pedir a ajuda do Senhor será salvo, pois o Senhor prometeu que todos os que não tiverem sido destruídos estarão no monte Sião, em Jerusalém. Aqueles que o Senhor escolheu serão salvos. Joel, capítulo 3. O Senhor Deus diz: naquele tempo farei com que o povo de Jerusalém e de Judá prospere de novo. Então ajuntarei os povos de todos os países e os levarei para o vale de Josafá, e ali os julgarei. Eu farei isso por causa da maldade que praticam contra o povo de Israel, o meu povo escolhido. Espalharam os israelitas por vários países e dividiram entre si o meu país. Tiraram sorte para ver quem ficava com os meus prisioneiros, o meu povo. Venderam meninos e meninas como escravos, gastaram dinheiro com prostitutas e com vinho. Povos de Tiro e de Sidom e de toda a Filístia, o que é que vocês querem de mim? Estão querendo se vingar? Se é isso que querem, então eu também estou pronto para me vingar de vocês, pois vocês roubaram a minha prata, o meu ouro e puseram toda essa riqueza nos seus templos. Vocês levaram o povo da Judá e os moradores de Jerusalém para longe das suas terras e venderam como escravos aos gregos. Eu vou trazer o meu povo de volta àqueles lugares distantes e farei com vocês o mesmo que vocês fizeram com eles. Farei com que os filhos e as filhas de vocês sejam vendidos como escravos ao povo de Judá, que os venderá aos sabeus, povo de um país que fica muito longe daqui. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Anunciem isto às nações. Preparem-se para uma guerra santa. Chamem os soldados, que todos eles se apresentem e se aprontem para a batalha. Transformem os seus arados em espadas e das suas foices façam lanças, que até os fracos digam que são valentes. Venham depressa todas as nações vizinhas, reúnam-se no vale, que até os pacíficos virem soldados. Preparem-se, povo de todas as nações, venham para o vale de Josafá, pois ali eu, o Senhor, vou julgar todas as nações vizinhas. Os pecados dessas nações são tantos que eles vão ser cortados. Como o trigo maduro no tempo da colheita, eles vão ser pisados como as uvas
são pisadas nos tanques até o vinho derramar. Multidões e mais multidões enchem o vale da decisão. Está perto o dia do Senhor no vale da decisão. O sol e a lua ficaram escuros e as estrelas deixaram de brilhar. Do monte Sião o Senhor fala alto, da sua voz parece o trovão. De Jerusalém ouve-se o estrondo da voz de Deus, e os céus e a terra tremem, mas ele defende e protege o povo de Israel. Deus diz ao seu povo: assim vocês vão ficar sabendo que eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu moro em Sião, o meu monte santo. Jerusalém será uma cidade santa, e os estrangeiros nunca mais a conquistarão. Naquele tempo, os morros estarão cobertos e as parreiras haverá vacas pastando por todos os montes, e muita água vai correr nos ribeiros da terra de Judá. Do meu templo sairá um rio que rasgará o vale das acácias. O Egito ficará abandonado. Edom parecerá um deserto, pois eles invadiram a terra de Judá e mataram pessoas inocentes. Eu vingarei a morte dessas pessoas e castigarei os culpados, mas sempre haverá gente vivendo em Judá e em Jerusalém. Eu, o Senhor, morarei no monte Sião. Livro do profeta Amós. Amós, capítulo 1. Esta é a mensagem a respeito do povo de Israel, que Deus deu a Amós, pastor de ovelhas, da cidade de Tecoa. Isso aconteceu 2 anos antes do terremoto, quando Uzias era rei de Judá, e Jeroboão, filho de Joás, era rei de Israel. Amós diz: do monte Sião, em Jerusalém, o Senhor Deus fala alto e a sua voz parece o trovão. Os pastos murcham e tudo seca no Monte Carmelo. O Senhor Deus diz: o povo de Damasco tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-los. Eles torturam o povo de Gileade, fazendo passar sobre eles rodas como pontas de ferro. Por isso eu vou pôr fogo no palácio do rei Azael, e esse mesmo fogo destruirá também a fortaleza de Ben-Hadad. Arrombarei os portões da cidade de Damasco e acabarei com os governadores de Biqueate-Aven e Bet-Eden. O povo da Síria será levado como prisioneiro para a terra de Kir. Eu, o Senhor, falei. O Senhor Deus diz: povo de Gaza tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-los. Eles levaram como prisioneiro todo o povo de uma região e os venderam como escravos ao povo de Edom. Por isso eu vou pôr fogo nas muralhas de Gaza, e esse mesmo fogo destruirá também as fortalezas daquela cidade. Vou acabar com os reis de Asdod e os de Asquelon. Destruirei a cidade de Ecrom, acabarei com todos os outros filisteus. Eu, o Senhor, falei. O povo de Deus diz, o Senhor Deus diz, versículo 9. O povo de Tiro tem cometido tantos pecados, tantos mesmo que eu tenho de castigá-los. Levaram como prisioneiros para Edom todo o povo da região com o qual tenho feito um acordo de amizade. Por isso eu vou pôr fogo nas muralhas de Tiro. Esse mesmo fogo destruirá também as fortalezas daquela cidade. O Senhor Deus diz: o povo do país de Edom tem cometido tantos pecados, tantos mesmo que eu tenho de castigá-los. Fizeram guerra contra os seus irmãos, os israelitas, e não tiveram dó nem piedade. A raiva dos edomitas não parou, e eles conservaram o seu ódio para sempre. Por isso eu vou pôr fogo na cidade de Temã, e esse mesmo fogo destruirá também as fazendas de Bosra. O Senhor Deus diz:
povo do país de Amon, que tem cometido tantos pecados, tantos mesmo que eu tenho de castigá-lo. Na guerra para conquistar mais terras na região de Gileade, eles rasgaram as barrigas das mulheres grávidas. Por isso, eu vou pôr fogo nas muralhas de Rabá, e esse mesmo fogo destruirá também as fortalezas daquela cidade. Haverá batalhas violentas, gritos de homens lutando, e o rei e as autoridades serão levadas como prisioneiro. Eu, o Senhor, falei. Amós capítulo 2. O Senhor Deus diz: povo de Moabe tem cometido tantos pecados, tantos mesmo que eu tenho de castigá-lo. Profanaram o corpo do rei de Edom, queimando até virar cinza. Por isso eu vou pôr fogo no país de Moabe. Esse mesmo fogo destruirá também as fortalezas de Queriote. Haverá batalhas violentas, gritos de soldados e o som de cornetas, e o povo morrerá. Acabarei com o rei e com as autoridades de Moabe. Eu, o Senhor, falei. O Senhor Deus diz: povo de Judá tem cometido pecados, tantos mesmo que eu tenho de castigá-los. Eles rejeitam a minha lei, desobedecem os meus mandamentos, adoram os mesmos deuses falsos que os seus antepassados adoraram. Por isso eu vou pôr fogo na cidade de Judá. E esse mesmo fogo destruirá as fortalezas de Jerusalém. O Senhor Deus diz: povo de Israel tem cometido tantos pecados, tantos mesmo que eu tenho de castigá-los. Venham, venham, vendem como escravo pessoas honestas e não podem pagar as suas dívidas, e até aqueles que são tão piores que não podem pagar as dívidas para comprar um par de sandálias. Perseguem e humilham os pobres, fazem injustiça contra pessoas simples, pais e filhos, têm relações como prostituta nos tempos pagãos, e assim envergonham o meu santo nome, porque de qualquer altar pagão eles se assentam sobre roupas que recebem como garantia de pagamento de dívidas, comem os sacrifícios oferecidos aos ídolos para comprar o vinho que bebem no templo do Deus deles. Usam o dinheiro que recebem com multas injustas. Será que você se esqueceram o que eu fiz com os amorreus? Eu destruí aqueles homens que eram altos como os cedros, fortes como os cavalos. Acabei completamente com eles. Fui eu quem tirei vocês do Egito, que os guiei 40 anos pelo deserto e lhes dei a terra dos amorreus. Escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas e os outros para serem nazireus. Não foi isso mesmo que eu fiz? Mas vocês dão vinho aos nazireus e proíbem os profetas de anunciar a minha herança, minha mensagem. Pois bem, eu vou amontoar castigos em cima de vocês, e vocês vão ranger os dentes como range uma carroça carregada de trigo. Os que correm depressa não poderão escapar. Os fortes perderão toda a força. Os corajosos não salvarão a vida. Os homens armados de arcos e flechas não vencerão. Não escaparão com vida nem os homens que fugirem a pé, nem os que fugirem montados a cavalo. Naquele dia até os soldados mais valentes jogarão fora as suas armas e fugirão. Eu, o Senhor, estou falando.
Amós capítulo 3. Povo de Israel, escute o que o Senhor Deus diz a respeito de vocês. O povo que ele tirou do Egito. No mundo inteiro vocês são o único povo que eu escolhi para ser meu. Por isso tenho de castigá-los por causa de todos os pecados que vocês cometeram. O profeta não pode calar. Por acaso duas pessoas viajam juntas sem terem combinado antes? Será que um leão ruge na floresta sem ter achado algum animal para caçar? Será que um leão novo fica rosnando na caverna se não tiver pegado nada? Será que um passarinho cai numa armadilha que não usam armadas? Será que uma armadilha se desarma sem ter pegado algum animal? Quando tocam a corneta de alarmes, será que o povo não fica com medo? Por acaso cai alguma desgraça sobre uma cidade sem que o Senhor Deus tenha feito acontecer? Por acaso o Senhor Deus faz alguma coisa sem revelar aos seus servos, os profetas? Quando o leão ruge, quem não fica com medo? Quando o homem de Deus fala, quem não anuncia a sua mensagem? Anuncie em todos os palácios de Asdod e do Egito o seguinte: reúnam-se os montes que ficam ao redor de Samaria, vejam a desordem que existe na cidade e os crimes que são cometidos. O Senhor Deus diz: povo de Samaria não sabe fazer nada com honestidade. Os seus palácios estarão cheios de coisas roubadas com violência. Por isso, os inimigos cercarão o seu país, destruirão as suas fortalezas e levarão embora tudo o que está no palácio. O Senhor Deus diz: quando um leão pega uma ovelha, às vezes o pastor somente consegue salvar duas pernas ou uma orelha. Assim também serão salvos somente alguns moradores de Samaria, e agora descansam em camas de luxo. Escutem o que eu digo e acusem o meu povo, os descendentes de Jacó. Diz Deus, o Senhor Todo-Poderoso: quando eu castigar o povo de Israel por causa dos seus pecados, destruirei os altares de Betel. As quatro pontas de todos os altares serão quebrados e cairão no chão. Destruirei as casas de inverno e as de verão, as casas luxuosas, as casas enfeitadas de marfim, todas elas serão destruídas. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Amós capítulo 4. Ouçam isto, mulheres da cidade de Samaria, que estão satisfeitas e gordas, como as vacas de Bazã. Vocês maltratam os necessitados, exploram os pobres e ficam sempre pedindo aos maridos que lhes tragam mais vinho para beber. Eu, o Senhor, juro pelo meu povo santo, pelo meu santo nome que virá. Eu, Senhor, juro pelo meu santo nome que virá o tempo em que vocês serão arrasados. Vocês serão arrastados para fora da cidade com anzóis, como se fossem peixes. Nenhuma de vocês escapará. Vocês sairão da fileira pelas brechas das muralhas e serão jogados na direção do monte de Hermon. O Senhor Deus diz: povo de Israel, vocês querem pecar? Pois vão aos santuários de Betel e de Gilgal, e ali pequem à vontade. Todas as manhãs ofereçam sacrifício e de 3 em 3 dias deem os seus dízimos.
Apresentem os pães e ofertas de gratidão a Deus e depois saiam para contar a todo mundo o que fizeram. Ofertas de livre e espontânea vontade. Como vocês gostam de fazer isso? Eu fiz com que faltasse comida em todas as cidades e que todos passassem fome. Ah, mas assim mesmo vocês não voltaram para mim. Não deixei que chovesse durante 3 meses antes da colheita. Fiz que caísse chuva numa cidade, mas em outra não. Choveu numa plantação, mas na outra não. E nestas tudo secou. As pessoas iam de cidade em cidade procurando água, mas não achavam bastante nem para matar a sede. Por isso mesmo vocês não voltaram para mim. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu castigarei com ventos muito quentes e com das pragas nas plantas, e os gafanhotos acabaram com as hortas, com as parreiras, com as figueiras, com as oliveiras. Assim mesmo vocês não voltaram para mim. Fiz cair sobre vocês uma praga como as que mandei contra o Egito. Fiz com que os moços morressem no campo da batalha. Deixei que os inimigos levassem embora os cavalos de guerra. Fiz com que o mau cheiro do corpo que estava apodrecendo se espalhasse pelo acampamento. Assim mesmo, vocês não voltarão para mim. Eu sou o Senhor. Quem está falando? Eu destruí cidades como fiz com Sodoma e Gomorra. Vocês escaparam como se fosse um galho que no último momento é tirado do fogo. Assim mesmo, vocês não voltaram para mim. Por isso, povo de Israel, eu castigarei e já eu vou castigá-los. Preparem-se para encontrar com seu Deus. Eu sou o Senhor. Foi Deus quem fez as montanhas e criou o vento. Ele revela os seus planos aos seres humanos. Ele faz o dia virar a noite e anda em cima das montanhas. Este é o seu nome, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Amós capítulo 5. Povo de Israel, escutem essa canção triste que eu canto a respeito de vocês. Israel, bela e pura como uma virgem caiu, nunca mais se levantará. Está caída a sua própria terra, ninguém a ajuda a se levantar. O Senhor Deus diz: se a cidade mandar 1000 homens para a guerra, somente 100 voltarão vivos. Se mandar 100 homens, somente 10 voltarão. O Senhor diz isto ao povo de Israel: voltem para mim, a fim de que tenham vida, mas não me procurem em Betel, nem em Gilgal, nem em Berseba, pois o povo de Gilgal será levado como prisioneiro para fora do país, e a cidade de Betel vai ficar em ruínas. Voltem para o Senhor e vocês viverão. Não voltem. Se não voltarem, ele descerá como fogo para destruir o país de Israel. Em Betel ninguém poderá apagar esse fogo. Em vez de praticarem a justiça, vocês praticam injustiça por causa da amargura e não respeitam os direitos dos outros. O Senhor Deus criou as estrelas, as 7 cabrinhas e as 3 Marias. Ele faz a noite virar dia e o dia virar noite. Ele chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O seu nome é Senhor. Ele acaba com os poderosos, destrói as suas fortalezas. Vocês têm ódio daqueles que defendem a justiça e detestam as testemunhas que falam a verdade. Vocês exploram os pobres e cobram impostos injustos das suas colheitas. Por isso, vocês não vão viver em casas luxuosas que construíram, nem chegarão a beber o vinho das belas parreiras que plantaram.
Eu sei das muitas maldades, dos graves pecados que vocês cometem, por vocês maltratam as pessoas honestas, aceitam dinheiro para torcer a justiça e não respeitam os direitos dos pobres. Não, não admira que, que num tempo mau como este as pessoas têm juízo e fiquem de boca fechada. Procurem fazer o que é certo e não o que é errado, para que vocês vivam. Assim será verdade de que vocês dizem isto, é que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está com vocês. Odeiem aquilo que é mal, amem o que é bom, façam com que o direito de todos sejam respeitado nos tribunais. Talvez o Senhor, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão das pessoas do seu povo que escaparem da destruição. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, diz: haverá gritos de dor em toda a cidade, as ruas ficarão cheias de gente chorando. Até lavradores serão chamados para chorar pelos defuntos, junto com as pessoas que são pagas para fazer isso. Haverá choro em todas as plantações de uvas, e tudo isso acontecerá porque eu virei castigá-los. Eu, o Senhor, estou falando. Ai dos que querem que venha o dia do Senhor. Porque é que vocês querem esse dia? Pois será um dia de escuridão e não de luz. Será como um homem que foge do leão e dá de cara com um urso, como se alguém entra na casa e encosta a mão na parede e é picado por uma cobra. O dia do Senhor será como um dia. O dia do Senhor não será como um dia de luz, pelo contrário, um dia de trevas e escuridão total. O Senhor diz ao seu povo: odeio, eu detesto as suas festas religiosas, não tolero as suas reuniões solenes. Os animais gordos que vocês oferecem como sacrifício de paz, parem com o barulho das suas canções religiosas. Não quero mais ouvir a música de harpas. Em vez disso, quero que haja tanta justiça como as águas de uma enchente, e que a honestidade seja como um rio que não para de correr. Povo de Israel, por acaso vocês me apresentaram sacrifícios e ofertas de cereais durante 40 anos em que vocês estiveram no deserto? Agora vocês vão sair carregando as imagens do Deus Sicute e a estrela de que vocês fizeram para adorar? Vocês vão carregar essas imagens quando eu os levar como prisioneiro para lá de Damasco. Eu, o Senhor Deus Todo-Poderoso, estou falando. Amós, capítulo 6. Ai dos que ai dos que têm uma vida boa em Jerusalém. Ai de vocês que vivem sossegados em Samaria. Vocês que são as autoridades desse grande país de Israel. Vocês a quem o povo vai pedir ajuda, vocês dizem ao povo: vão olhar a cidade de Cauné e depois vão até a grande cidade de Amate, e dali cheguem até a cidade de Gate, na terra dos filisteus. Por acaso aqueles povos são mais ricos do que nós, ou dos seus países maiores do que o nosso? Vocês não querem acreditar que o dia do castigo esteja perto, mas o que vocês estão fazendo vai apressar a chegada de um tempo de violência. Ai de vocês que gostam de banquetes em que se deitam em sofás luxuosos e comem carne de ovelhas e de bezerros gordos. Vocês fazem músicas como fez o rei Davi e gostam de cantá-las com acompanhamento de harpas. Bebem vinhos em taças enormes
usam os perfumes mais caros, mas não se importa com a desgraça do país. Portanto, vocês serão os primeiros a serem levados como prisioneiros para fora do país. Não haverá mais banquetes alegres. O Senhor Todo-Poderoso jurou assim: eu vou entregar a cidade de Samaria nas mãos do inimigo, que levará embora tudo o que encontrar, pois eu odeio o orgulho do povo de Israel, detesto os seus palácios, e vai acontecer que se houver 10 pessoas numa casa, todos morrerão. E quando alguém chegar para tirar da casa o corpo do seu parente e queimá-lo, perguntará quem ainda estiver vivo lá dentro. Tem mais gente aí? O outro responderá: não tem não. Então o primeiro dirá: cale a boca. Não devemos nem dizer o nome do Senhor, pois o Senhor vai dar essa ordem a todas as casas. Os grandes e as pequenas serão destruídas. Por acaso podem os cavalos galopar sobre as rochas? Será que os bois podem puxar o arado no mar? Claro que não, mas vocês fazem a honestidade virar veneno e a justiça virar injustiça. Vocês se orgulham de terem derrotado a cidade de Lodebar e se gabam dizendo: pela nossa própria força conquistamos Carnaim. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, diz: o povo de Israel: vou mandar uma nação invadir o seu país. Todos vocês serão perseguidos, desde a subida de Amate, no norte, até o riacho de Araba do sul. Amós capítulo 7. O Senhor Deus me mostrou numa visão o seguinte: eu vi Deus criar uma praga de gafanhotos, e isso aconteceu quando já começava a crescer o capim que brota depois da colheita que pertence ao rei. Quando os gafanhotos acabaram de comer todas as plantas, eu disse a Deus, o Senhor: eu te peço, ó Deus, que nos perdoe. O teu povo é fraco, como podemos resistir? Então ele mudou de ideia e me respondeu: o que você viu não acontecerá. O Senhor Deus me mostrou numa visão outra coisa. Eu vi que ele estava pronto para castigar o seu povo com fogo. O fogo secou o grande mar que fica debaixo da terra e estava acabando com as plantações. Aí eu disse ao Senhor: Senhor Deus, ó Deus, o teu povo é fraco. Como poderemos resistir? Então ele mudou de ideia e respondeu: isso também não acontecerá. O Senhor me mostrou numa visão isso também. Ele estava perto de um muro construído direito, a prumo, e tinha um prumo na mão. Ele me perguntou: Amós, o que é que você está vendo? Um prumo, respondi. Então ele me disse: eu vou mostrar ao meu povo vou mostrar que o meu povo não anda direito. É como um muro torto, construído fora do prumo. Eu nunca mais vou perdoar o meu povo. Todos os templos e os outros lugares de adoração da terra de Israel serão destruídos. Eu vou acabar com o rei Jeroboão e os seus descendentes. Amazias, o sacerdote de Betel, mandou o seguinte recado a Jeroboão, o rei de Israel: Amós está planejando uma revolta contra o Senhor no meio do povo. O que ele está dizendo põe o país em perigo. Ele anda falando assim: Jeroboão morrerá numa guerra e o povo de Israel será levado como prisioneiro para fora do seu país. Depois Amazias disse a Amós: fora daqui, seu profeta, volte para a sua terra de Judá e ganhe a vida por lá com as suas profecias. Pare de profetizar aqui em Betel, pois este é o santuário onde o rei adora. Este é o templo principal do país. Amós respondeu: não sou profeta por profissão, não ganho a vida profetizando. Sou pastor de ovelhas e também cuido de figueiras, mas o Senhor Deus mandou que eu
deixasse os meus rebanhos e viesse anunciar a mensagem ao povo de Israel. Portanto, escute a mensagem de Deus, o Senhor. Você, Amazias, diz que não devo continuar profetizando contra o povo de Israel, mas o Senhor diz a você: a sua mulher virará, a sua mulher virará prostituta aqui na cidade, e os seus filhos e as suas filhas morrerão na guerra. O seu país será dividido entre outros países, e você morrerá numa terra pagã. E o povo de Israel vai ser levado como prisioneiro para fora da sua terra. Amós, capítulo 8. O Senhor Deus me mostrou numa visão o seguinte: estava ali uma cesta cheia de frutas maduras. Ele me perguntou: Amós, o que é que você está vendo? Uma cesta cheia de frutas maduras, respondi. Então ele me disse: chegou o fim para o povo de Israel, que está maduro, pronto para ser arrancado. Como uma fruta madura, nunca mais vou mudar a ideia e perdoá-los. Naquele dia, em vez de canções, haverá lamentações no palácio, haverá tantos mortos que os corpos serão jogados em qualquer lugar. Silêncio, eu, o Senhor, estou falando. Escutem, vocês que maltratam os necessitados e exploram os humildes aqui neste país. Vocês dizem que dera que a festa de Lua Nova já estivesse terminado para que pudéssemos voltar a vender os cereais. Como seria bom se o sábado já tivesse passado, aí começaríamos a vender trigo de novo, cobrando preços bem altos, usando pesos e medidas falsas, vendendo trigo que não presta. Os pobres não terão dinheiro para pagar as suas dívidas, nesse mesmo, nem mesmo os que tomam dinheiro emprestado para comprar um par de sandálias, assim eles se venderão e venderão a nós e serão os nossos escravos. Portanto, o Senhor, o Deus, a quem o povo de Israel louva, faz esse juramento: nunca esquecerei aquilo que o meu povo tem feito. Por causa disso, a terra tremerá, e todos os seus moradores chorarão de tristeza. A terra subirá e baixará como água do rio Nilo. Naquele dia farei o sol se pôr ao meio-dia, e em pleno dia a terra ficará coberta de escuridão. Eu sou o Senhor quem está falando. Transformarei as suas festas em velórios. Vocês vão chorar em vez de cantar. Em sinal de luto, vocês vestirão roupas feitas de pano grosseiro e rasparão a cabeça. Vocês serão como pais chorando a morte do filho único. Tudo terminará em amargura. Está chegando o dia em que mandarei fome pelo país inteiro. Todos ficarão com fome, mas não por falta de comida, e com sede, mas não por falta de água. Todos terão fome e sede de ouvir a mensagem de Deus, o Senhor. Correrão do Mar Morto até o Mar Mediterrâneo, irão pela região do norte e do leste, todo o país, procurando a mensagem de Deus, o Senhor, mas não encontrarão. Naquele dia, até os moços e as moças fortes desmaiarão de sede, e os que juraram pelos ídolos de Samaria e os dizem: eu juro pelos Deus de Dan, ou eu juro pelos deuses de Berseba, todos eles cairão, nunca mais se levantarão. Eu, o Senhor, estou falando. Amós, capítulo 9. Eu vi o Senhor perto do altar. Ele disse: dê pancadas nas colunas do templo, até que o edifício todo comece a tremer. Deixe cair pedaços de colunas nas cabeças das pessoas que estão lá dentro. Os que escaparem com vida eu matarei na guerra. Nenhum deles escapará, nenhum viverá. Mesmo que consigam entrar pela terra adentro e chegar até o mundo dos mortos, eu os tirarei dali. Mesmo que subam até o céu, eu os farei descer de lá.
se procurarem se esconder no alto monte Carmelo, eu irei atrás deles e os pegarei, e se eles se esconderem de mim no fundo do mar, eu darei ordem à serpente do mar, e ela os morderá. Se forem levados como prisioneiros pelo inimigo, eu darei ordem que eles serão mortos, pois eu vou cuidar deles, não para protegê-los, mas para destruí-los. O Senhor Deus Todo-Poderoso toca na terra, ela treme, todos os seus moradores choram de tristeza, a terra sobe e abaixa, como as águas do rio Nilo. Deus constrói a sua casa nas alturas e coloca o céu por cima da terra. Ele chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O seu nome é Senhor. O Senhor Deus diz: povo de Israel, eu amo o povo da Etiópia, tanto quanto amo vocês. Assim como eu trouxe vocês do Egito, eu também trouxe os filisteus da ilha de Creta e os amorreus da terra de Quir. Estou olhando para Israel, este país de pecadores. Eu vou fazê-los desaparecer da terra, mas não acabarei com todos os israelitas. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Vou dar ordem e vou separar os bons dos maus em Israel, como quem separa o trigo da casa, sem perder um só grão. Vão morrer na guerra todos os pecadores do meu povo, todos os pecadores do meu povo, isto é, todos os que dizem: Deus não deixará que qualquer desastre chegue perto de nós. O Senhor Deus diz: naquele dia eu construirei de novo um reino de Davi, que é como uma casa que caiu. Taparei as rachaduras das paredes e levantarei a casa que estava em ruínas, e ela ficará como era antes. Então meu povo conquistará o que resta do país de Edom e todas as outras nações que eram minhas. Eu farei com que tudo isso aconteça. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Está chegando o dia em que o trigo crescerá mais depressa do que poderá ser colhido. As parreiras produzirão uvas mais depressa do que poderá fazer vinho. As parreiras produzirão tantas uvas que o vinho vai correr à vontade como um rio. Trarei o meu povo de volta do cativeiro para a sua terra. Eles construirão de novo as cidades que estavam em ruínas, morarão nelas, farão plantações de uvas e beberão o seu vinho, cultivarão pomares e comerão as suas frutas. Plantarei o meu povo na terra que lhes dei, eles nunca mais serão arrancados dali. Eu, o Senhor, o Deus de vocês, falei. Glória a Deus por esta leitura. Querido Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Ensina-nos a tua palavra. Queremos viver da tua palavra, viver praticando a tua palavra. Que o teu nome seja engrandecido. Amém.